Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição vamos falar da perseguição aos jornalistas que atuam em zonas de conflito, a partir da decapitação de 2 profissionais americanos pelo grupo de Estado Islâmico no Oriente Médio. Para analisar o assunto, convidamos o jornalista e escritor Leão Serva, o professor de Relações Internacionais Fernando Brancoli e o historiador Murilo Bon Merri. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. O trepidante noticiário dos últimos dias, envolvendo o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, à Polícia Federal, tem uma fonte comum e única: a reportagem de capa da última edição da revista Veja. Nela são citados nominalmente governadores, inclusive falecidos, ministros de Estado, deputados, senadores de diversos partidos como beneficiários de gordas comissões e propinas. A delação premiada é um recurso legítimo para apressar o processo penal, mas só é válido quando cumprida uma das exigências fundamentais. O sigilo do depoimento é de capital importância não apenas para evitar fugas, desfazer provas, também para proteger o depoente. Veja alega que o resumo das 42 horas de depoimentos foi obtido de delegados da Polícia Federal e procuradores do Ministério Público. Nem a revista, nem o pool de veículos que publicou o vazamento podem ser constrangidos a revelar sua origem, mas podem ser responsabilizados caso as investigações sejam porventura prejudicadas. Houve mesmo o brado retumbante às margens do Ipiranga? O 7 de setembro é o marco verdadeiro da nossa independência ou é uma montagem histórica? Dentro de 8 anos, em 2022, vamos comemorar o bicentenário da emancipação política. Conviria que até lá as dúvidas sejam cabalmente respondidas e as suspeitas esclarecidas. O nascimento da nação não pode ser questionado. Não há dúvidas. Na história do preconceito racial no Brasil, a partida entre o Grêmio e o Santos transformou-se num marco. Tão grande foi a repercussão das agressões verbais dirigidas ao goleiro Aranha por torcedores gremistas, inclusive uma mulher, que as autoridades judiciais e policiais foram obrigadas a agir com uma rapidez jamais vista. A exaltada torcedora transformou-se em vilã nacional. O clube gaúcho recebeu severíssima e inaudita penalidade. O caso escapou das 4 linhas do gramado, driblou o habitual descaso e a costumeira descontinuidade, porque a imprensa decidiu que chegou a hora de dar um basta na impunidade. A mesma determinação agora deve ser dirigida para erradicar os demais preconceitos que assolam uma sociedade que se pretende tolerante. Chega de xenofobia, chega de homofobia, chega de islamofobia, chega de antissemitismo, chega de exclusões. Quando a imprensa leva a sério seus deveres cívicos, ela torna-se imbatível. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. A decapitação de 2 jornalistas americanos sequestrados pelas milícias do Estado Islâmico nos aproxima dramaticamente do 11 de setembro de 2001, com o massacre de cerca de 3.000 pessoas nas Torres Gêmeas, no coração de Nova York. Quanto mais avançamos para entender a história, mais precisamos retornar ao passado. E quanto mais fugimos da barbárie,
mais a barbárie se aproxima de nós. A desesperada tentativa de implantar o Estado Islâmico na região que compreende a Síria e o Iraque nos remete diretamente à morte do profeta Maomé em 632 da Era Comum e à disputa para escolher o seu herdeiro espiritual. A palavra califa significa literalmente sucessor, e o conceito de califado nada tem a ver com a noção contemporânea do Estado ou nação. É um território religioso sem fronteiras, em constante expansão. Jihad não é uma guerra qualquer, é um empenho extremo, é uma guerra santa para disseminar o Islã. A espada continua como símbolo de inúmeros estados do Oriente Médio e não é por acaso que a execução dos 2 jornalistas deu-se através da decapitação. E por que escolheram jornalistas e não generais capturados em combate? Porque o terrorismo é uma ferramenta de comunicação. Matar jornalistas é uma forma perversa, cruel, de subverter o jornalismo e colocá-lo a serviço do obscurantismo e do horror. Esta edição do Observatório da Imprensa, como todas as anteriores, tem como bandeira a busca da tolerância. Por isso, não podemos nos sujeitar aos desígnios dos intolerantes. I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, despite our serious warnings. So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to strike the necks of your people. Nas últimas 3 semanas, 2 jornalistas norte-americanos foram decapitados em frente às câmeras do grupo jihadista Estado Islâmico. As cenas correram o mundo e espalharam a mensagem de terror dos extremistas. É crime de guerra, é um atentado à liberdade de expressão, mas certamente o próprio conceito de liberdade de expressão ele não tem nenhuma circulação nesses meios radicais, especialmente nesses que usam o terror, o horror para impor a sua dominação. Desses radicais, eles têm horror à modernidade, aos meios eletrônicos, proíbem música, cinema, fotografia. Mas, na verdade, eles são muito bem formados no uso da nova mídia eletrônica. Steven Sotloff e James Foley foram sequestrados pelo grupo há mais de um ano. Os terroristas exigiam o fim da intervenção no Iraque para libertar os jornalistas. O Steven Sotloff, ele era um repórter de guerra bastante experiente e tinha estado várias vezes na Síria. Ele tinha contratado um fixer, ou seja, um guia local que era experiente, era conhecido de nós repórteres. No entanto, aconteceu que naqueles dias chegou lá na fronteira da Turquia com a Síria um repórter canadense que nunca tinha feito cobertura de guerra. Ele não tinha contatos, então ele usou o Facebook. E um dos contatos que ele fez foi com esse fixer que entraria com o Steven Sotloff. E ele acabou expondo o nome desse fixer no Facebook, que estava, obviamente, sendo monitorado pelo Estado Islâmico. E na noite em que o nome do fixer foi exposto no Facebook, no dia seguinte, o Steven entrou com ele e foi imediatamente capturado. As mudanças que ocorreram no jornalismo fizeram com que aumentasse o número de profissionais que vão para essas zonas de conflito sem a retaguarda, a cobertura de veículos de comunicação que poderiam lhe dar mais assistência e salvaguardas. Portanto, o risco aumentou demais. E, além disso, também a imprensa passa por uma crise de credibilidade mundial em que o fato de alguém ser jornalista deixou de ser uma espécie de salvo-conduto e passou até mais a ser uma espécie de agravante. As mortes de Sotloff e Foley chamaram a atenção internacional para a brutalidade do Estado Islâmico. A propaganda é a alma do negócio. Embora o negócio dele seja a fé,
Não deixa de ser uma contradição em termos que eles estejam usando um instrumento de mercado para fazer propaganda do que eles dizem que é a fé deles. Na medida em que você divulga esse tipo de assassinatos cruéis, as pessoas que já estão fanatizadas e moram em países do Ocidente, especialmente na Europa, né, sentem-se inevitavelmente atraídas e desejosas de lutar, participar dessa luta contra o que eles abominam, que é o Ocidente, os costumes ocidentais. 3 horas depois do vídeo com a decapitação de Foley ter sido veiculado no YouTube, mais de 2.000 comentários de apoio já circulavam no Twitter. Usuários da rede reagiram e articularam uma campanha pedindo que as mensagens do Estado Islâmico não fossem compartilhadas. Mas a tentativa de barrar a propaganda do grupo também levantou polêmica. As redes sociais, como elas são formadas por um número enorme de pessoas que operam em geral individualmente, que não têm em geral a prática do jornalismo acumulada, consolidada, elas acabam fazendo com que as decisões sejam tomadas de forma intempestiva. Eu espero que as pessoas se sensibilizem pela campanha, não necessariamente para que não compartilhem, para que obedeçam aquilo que a campanha sugere, mas pelo menos para que, antes de compartilhar, pensem sobre as eventuais consequências desse compartilhamento. O Comitê de Proteção aos Jornalistas estima que 20 repórteres ainda sejam reféns na região, parte deles detida pelo Estado Islâmico. De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, em 2014, 11 jornalistas foram mortos na Síria e 3 no Iraque. Eu acho que a pior reportagem é aquela que eu não consigo fazer porque fui morto ou ferido durante a tentativa de completar a reportagem. Quer dizer, então, o que eu posso fazer? Minimizar ao máximo os riscos que eu corro em qualquer situação de perigo. Nessa situação não há como, porque ou você vai e faz a cobertura, ou você não vai e, portanto, não tem cobertura. E esse é um dos elementos com que eles jogam, né? Porque aí a cobertura passa a ser a propaganda que eles fazem via redes sociais e via vídeos como esses que eles divulgaram, os 2 que eles divulgaram recentemente. Nós, jornalistas, quando cobrimos essas situações, acabamos expondo coisas que esses grupos não querem que sejam expostas. Por exemplo, o Estado Islâmico se autoproclama um grupo islâmico, religioso, no entanto, ele viola de A a Z os mandamentos do Alcorão. Eles estupram, eles saqueiam, eles escravizam, eles matam até mesmo sunitas e muçulmanos, de maneira que um repórter independente vai expor isso e vai ser incômodo para eles. Murilo Seb Bon-Mehi, você é professor de História Contemporânea, então temos aqui, para começar, temos aqui alguns ingredientes interessantes, sobretudo um sugerido pelo calendário. Hoje é dia 9 de setembro, dentro de 2 dias é o 11 de setembro, uma data fatídica, né? Que lembra o atentado lá, os atentados usando aviões como arma de guerra, aviões civis como arma de guerra, mas há também não só essa casualidade cronológica, mas nós temos o Al-Qaeda, que é uma organização muito parecida com esse Estado Islâmico, né? que na realidade não é um Estado, é o califado, é uma coisa em expansão. Eu gostaria que você fizesse, com seus conhecimentos desse assunto, que você explicasse ao telespectador a semelhança desses 2 movimentos. Então, na verdade, o Estado chamado Estado Islâmico é uma espécie de, não dissidência, mas um grupo que saiu da chamada Al-Qaeda do Iraque. Né? Isso significa que, principalmente nos primeiros momentos desse movimento, ele tem maneiras de operação muito parecidas com a Al-Qaeda. Né? Então, não é nenhuma surpresa em determinados momentos que atos como essa teatralização da morte com os jornalistas, e não só os jornalistas, com outras minorias dentro do Iraque e até mesmo, enfim, estrangeiros no modo geral,
enfim, vários outros grupos que também são vítimas da ação desses radicais, né, tem um modo de operar parecido com o da Al-Qaeda. Não é a Al-Qaeda, especificamente, isso já se desdobrou, mas, especialmente para os Estados Unidos, isso revela uma coisa interessante. Né? O fantasma do 11 de setembro independe da Al-Qaeda. Né? Neste caso, não só o fantasma de 2001, mas também a invasão americana ao Iraque, em decorrência de 2001, né? Em 2003 é também um passado cada vez mais presente dentro do Oriente Médio. Leon Serva, tem também algumas coincidências, que não são coincidências, não é? Que eles estão trabalhando estrategicamente muito bem sintonizados. Mas, assim, o atentado do 11 de setembro, ele foi estudado para ele ter a maior repercussão possível, tanto que os aviões que atingiram as Torres Gêmeas não bateram juntos. Foi um, depois o outro, quer dizer, todo mundo estava ali já para ver, e foi justamente as imagens da segunda colisão que chamou mais atenção, quer dizer, tudo pensando em tirar proveito do jornalismo, de países livres, de mundo livre, né? E aqui também, eles não pegam generais nem oficiais capturados em combate, pegam jornalistas porque sabem que é uma matéria sensível ao jornalismo, à imprensa mundial, e aí eles se esbaldam com as repercussões. Como é que você vê essa estratégia comunicativa de quem nem aceita a televisão, acha que a televisão perverte os costumes? Verdade, Diniz. Como foi dito agora há pouco, embora tenha um discurso, digamos, contra a modernidade, boa parte da tecnologia associada aos países do Ocidente, esses movimentos são muito bem, são muito hábeis em lidar com a informação, muito hábeis em lidar com tecnologia da informação e, portanto, conseguem maximizar o efeito de seus atos. Como você bem falou, de tantos reféns que possivelmente eles têm, eles buscaram exatamente os jornalistas e uma forma de divulgar que chamou a atenção do mundo todo. E isso é, de fato, uma nova forma de propaganda militar e é algo que precisa saber, porque, por exemplo, a Inglaterra proibiu o download do vídeo, o que é uma situação muito delicada num país democrático, tá certo? Quer dizer, a proibição da população ou de alguém da população assistir um objeto ou um conteúdo qualquer. E tudo isso porque é surpreendente, de fato, a forma como eles agem, etc. Então, é um momento delicado, digamos, do jornalismo e dessa guerra que se trava no Oriente Médio, que em grande medida tem repercussão forte na tecnologia e no jornalismo. Fernando Brancoli, também como professor, tem aí um dado, professor de Relações Internacionais, né? Tem um dado que também causa espécie, né, perplexidade, é que nós estamos, no século XXI, tratando de assuntos que eram comuns no século, sei lá, no século VII, VIII, IX, X, né? Que são as guerras religiosas, não é? Quer dizer, não se consegue trazer a ideia de tolerância religiosa, de convivência religiosa, porque sempre tem uma radicalização e cada vez mais inflamada, impedindo qualquer tipo de tolerância. Quer dizer, nós não conseguimos sair de um círculo vicioso ao qual os outros nos prendem, não é? Como é que vocês veem isso na academia? Eu acho que, bom, a religião nunca desaparece como um fenômeno que serve para justificar certas práticas violentas. E, no caso específico do Estado Islâmico, eles têm uma narrativa muito forte de que o objetivo central do grupo é retomar um passado glorioso, construído, na verdade, imaginado pelo Islã.
no caso, o islamismo específico que eles acreditam. E, então, essa narrativa de um retorno a um passado, um retorno a um momento inicial em que o Islã era a civilização mais... o Islã como civilização era o mais evoluído no mundo, acaba se tornando o centro de todo tipo de discussão. E aí uma homogeneização do que seriam as práticas religiosas, como já se falou aqui, de que o Islã teria essencialmente uma ferramenta única de interpretar o mundo, o que não é verdade, imaginar que é uma religião bastante pulverizada nesse sentido, mas é inevitável que uma narrativa homogênea, uma narrativa de um retorno anti-ocidental acabe servindo para galvanizar esses grupos, para unificar pessoas que de alguma forma pensam de maneira semelhante. Então, acho que acaba não surpreendendo, apesar de ser bastante triste nesse sentido. Nós vamos fazer uma brevíssima pausa. O Observatório da Imprensa volta em instantes. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje trata dos jornalistas na mira do terror. O grupo Estado Islâmico expande seus domínios, além do Iraque e da Síria, e mobiliza os Estados Unidos, o presidente americano e os países europeus. A organização terrorista dissidente da Al-Qaeda declarou um Estado com leis islâmicas em regiões sob seu controle no Iraque e na Síria. Eles são adeptos da violência contra mulheres e recrutam crianças para a Guerra Santa. A destruição de monumentos religiosos e a perseguição de minorias curdas, libanesas e iraquianas também é praticada pelo grupo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, garantiu que não se intimidará e encabeça um núcleo de coalizão para combater o Estado Islâmico, reunindo 10 países. Eles começaram a combater na Síria financiados por indivíduos e por alguns estados de maioria sunita, com grandes recursos, que financiaram esses combatentes para derrubar o presidente Assad na Síria. Ora, não só eles não derrubaram, como eles ampliaram a sua experiência e voltaram para o Iraque. E agora, hoje, eles controlam um pedaço da fronteira entre o Iraque e a Síria. Eles controlam hoje vários postos de petróleo e têm feito assaltos a bancos. Eles também têm obtido dinheiro por resgate de sequestro. Quantias imensas estão sendo solicitadas. E eles têm uma visão muito sectária da religião. Eles contam com mais de 20 mil adeptos na Síria e no Iraque. A poderosa tática de marketing dos extremistas já atraiu cerca de 3 mil jovens ocidentais. Tem combatentes de 81 nacionalidades. Eles são uma espécie de bomba-relógio. Esses estrangeiros que estão lutando no Estado Islâmico vão voltar para os países de Ocidente e vão fazer atentados. Depois de dominados, executaram centenas de soldados sírios. Eles têm feito espetáculos de decapitação pública, de amputação de mãos e braços e de chicotadas na praça. Quer dizer que as decapitações dos jornalistas se colocam num contexto extremamente macabro de práticas justamente para impor o terror nas populações que, por hora, estão conseguindo. Britânicos recrutados pelo Estado Islâmico voltam ao Ocidente, enquanto no resto da Europa cresce o pânico causado pelas mortes em pleno exercício da profissão. É o que relatam os nossos correspondentes. Síria, Palestina, Ucrânia, Brasil, até Filipinas, cresce o número de jornalistas mortos ou deliberadamente alvejados em conflitos ou em perseguições políticas no mundo. Só este ano, até o dia 25 de agosto, foram 90 jornalistas mortos no exercício de suas funções. Os 2 jornalistas recentemente degolados pelo grupo extremista Estado Islâmico na Síria são apenas um exemplo extremo destas perseguições. Jornalistas, na realidade, estão sendo cada vez mais associados à ação de seus países.
Claire Morgana Gillis, a jornalista americana muito amiga do James Foley, que foi decapitado na Síria, os dois inclusive passaram 1 mês e meio nas prisões da Líbia, me disse recentemente, meu passaporte, ou seja, o passaporte americano dela, virou um certificado de morte. Em Genebra, uma organização, a Campanha para o Emblema da Imprensa, tem uma explicação que se resume numa palavra: impunidade. Essa organização está lutando por uma abordagem mais global para a proteção de jornalistas que vá além da segurança e está pedindo um instrumento específico para a proteção dos jornalistas na ONU. A reação aqui no Reino Unido foi de choque. Não só com o barbarismo da cena, que é óbvio, mas com a voz do terrorista. Ele falava inglês com um sotaque de alguém criado aqui na região metropolitana de Londres. Os serviços de segurança e espionagem do Reino Unido deslancharam logo uma investigação sigilosa para identificá-lo, mas o jornal Sunday Times foi mais longe. Deu o nome dele e citou o bairro de classe média onde ele mora em Londres. O choque das pessoas aqui, portanto, foi que o terrorista lá no Iraque era produto criado aqui, radicalizado aqui, uma sociedade aberta, democrática, onde a expressão religiosa e política é totalmente livre. E, de fato, segundo pesquisas do King's College aqui de Londres, mais de 500 britânicos de origem muçulmana já foram ao Iraque e à Síria lutar como voluntários ao lado desse grupo Estado Islâmico. Mais preocupante, metade já voltou para casa, sem abandonar a causa, o que desperta preocupação com a possibilidade de ação terrorista em solo britânico. Murilo Merri, isso que o nosso Círio Bocaneira está contando é terrível, né? Quer dizer, eles estão voltando e não estão voltando para tratar dos seus negócios, estão voltando para fazer aquilo que eles aprenderam, não é? Quer dizer, isso já é uma evolução da tática do Al-Qaeda, né? Que não previa esses retornos, né? O que você sabe a respeito disso, né? Na verdade, o curioso é que, geralmente, como é que a sociedade civil nos países ocidentais se envolvem com questões do Oriente Médio? Né? O indivíduo acorda de manhã e quer saber se o preço da gasolina na bomba está mais caro. Esse tipo de estratégia coloca a sociedade civil desses países ocidentais diretamente no problema. Agora, o problema não está tão longe, não está no Iraque, mas eu posso entender que existe uma ameaça cada vez maior para cá. É claro que isso recorre em alguns problemas, né? Isso pode se transformar numa perseguição indiscriminada a cidadãos muçulmanos dentro desses países, aumentando também a intolerância a essas comunidades. Então, na verdade, quer dizer, é um problema que se coloca daquele campo de batalha diretamente para a sociedade civil nos países ocidentais. Leão Serva, significa que nós estamos realmente diante de gente que percebeu a globalização como um instrumento de guerra, né? Quer dizer, é uma guerra mundial através da globalização. Uma tática extremamente moderna, contemporânea, ao mesmo tempo que defende princípios que nós consideramos extremamente arcaicos. A teocracia e o domínio de territórios por líderes religiosos, pela hierarquia religiosa. E isso vem crescendo há alguns anos em vários países europeus. A Inglaterra, eu acho que todos se lembram que em algum momento recente, não muito tempo atrás, houve na rua um conflito em que um soldado foi identificado por dois muçulmanos na rua e foi assassinado ali com grande violência numa rua de uma cidade britânica. Então, esse tipo de situação, de fato, é muito delicado, coloca o país numa situação delicada, exatamente em que a sociedade democrática não suporta uma perseguição
a grupos, digamos, difusos e, ao mesmo tempo, tem que identificar dentro de sua população focos de violência e terrorismo. É uma situação delicada que, desde 2001, esses países vêm se preparando e a Inglaterra deu provas até hoje de estar bem preparada para se defender. Mas não é difícil supor que algo grave possa vir a acontecer. Fernando Brancoli, o professor Paulo Sérgio Pinheiro falou, um homem experimentado, conhece bem a região e faz parte lá da Comissão de Pacificação da Síria, mas ele chama a atenção para esse dado, quer dizer, que tem a ver também com o caso do Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi fortalecida pelos recursos e dinheiro e equipamento dado pelos ocidentais para eles tirarem os russos, os soviéticos, então soviéticos, do Afeganistão. Aqui é a mesma coisa. O Estado Islâmico recebeu apoio de países árabes para ajudar a derrubar o presidente Hafez da Síria. Quer dizer, então, como é que se enfrenta esse tipo de situação? Ajudar a oposição, você está dando armas a outros grupos. Ao mesmo tempo, eles estão se espalhando pelo mundo. Como é que você vê essa questão? É um impasse definitivo e irresolvível? Não sei se é irresolvível, mas a gente passa por um impasse agora bastante considerável. Acho que as guerras do Afeganistão no Afeganistão e no Iraque mostraram para a gente que nenhum governo tem muita ideia de como lidar com o terrorista, o que fazer para acabar com esse tipo de ameaça. Mas se tinha uma concordância entre os Estados ocidentais, era de que expandir o que a gente acaba compreendendo como Ocidente era uma boa ferramenta para impedir novos grupos fundamentalistas. Então, você construir um Estado aos moldes do Ocidente dentro desses países, no caso no Iraque, no Afeganistão, impediria no futuro que novos grupos surgissem. Só que acho agora, quando começam a aparecer indivíduos que estão caindo para uma lógica fundamentalista, mesmo tendo nascido e crescido dentro desse Ocidente, essa lógica de que dar o Ocidente, construir uma lógica ocidental dentro desses países impediria fundamentalismo, está caindo um pouco por terra. Então, não acho que existe efetivamente uma ferramenta muito clara de como lidar com esse tipo de grupo. Mas acho que pelo menos sabemos que o que os governos têm feito nos últimos anos não está funcionando. Financiar grupos opositores não é uma garantia de que você vai efetivamente encerrar uma lógica terrorista. O próprio caso da Síria, um dos grandes malefícios, talvez o maior malefício, além, obviamente, da perda humana do Estado Islâmico, é que ele transformou o governo de Bashar al-Assad em um governo desejável de alguma forma, o que é bastante triste também imaginar que é um governo que tem cometido uma série de atrocidades contra a sua própria população. Então, é definitivamente um impasse e não sei se tem respostas muito simples para esse tipo de questão. Agora, tem um dado que eu vislumbro assim como algo positivo, é que como os curdos, que são também uma minoria étnica, religiosa, cultural, foi o único, é a única história de sucesso na invasão do Iraque, né? Porque foi a única região do Kurdistão iraquiano que está próspera, eles se desenvolveram e eles estão combatendo o Estado Islâmico, eles e os yazidis, né? Mas eles, sobretudo, porque são guerreiros, não é? São treinados. Será que se criar a criação de estados oprimidos, porque a aspiração dos curdos nunca foi alcançada, eles querem um estado para eles, mas depende da vontade de vários países. Quer dizer, a criação de estados capazes de enfrentar os radicais seria uma solução, sobretudo pensando no caso dos curdos. Os curdos têm se mostrado um grupo bastante poderoso em enfrentar o Estado Islâmico. Eu diria que é atualmente o principal grupo para lidar com esse tipo de ameaça, mas tem toda uma complicação geopolítica nesse tipo de questão. Os curdos eles têm presença também na Turquia e também no Irã. E a Turquia, que é um dos principais aliados dos Estados Unidos, definitivamente não aceita o surgimento de um Kurdistão.
Eu diria muito na Turquia, definitivamente não, e no Iraque e na Síria com bastante reticências. Então, eu acredito que talvez não a criação de um Estado curdo, mas uma espécie de federalismo em que tanto no Iraque quanto na Síria e talvez na Turquia se confira algum tipo de autonomia para esse tipo de grupo. É complicado também a gente aqui no Ocidente imaginar como é que a gente vai se fomentar esse tipo de fronteira. Até porque o Estado Islâmico lembra e tem como um dos seus principais discursos os famosos acordos de Sykes-Picot, quando franceses e britânicos dividiram aquela região e formaram mais ou menos as fronteiras dos estados contemporâneos. Talvez, se o Ocidente novamente formular essas fronteiras e bancar o surgimento de um novo Estado, pode gerar mais preocupações e mais complicações no futuro. Mas eu concordo contigo que definitivamente os curdos são um elemento importantíssimo para lidar com esse tipo de agente agora. Murilo, e tem o caso do Irã, né? Quer dizer, ele era o marginal, o vilão, fazia parte do eixo do mal, e de repente o Irã xiita é capaz de ter, tem um exército muito bom, forças armadas, pretende inclusive entrar na era nuclear, e são xiitas, eles são inimigos históricos, teológicos dos sunitas, né? Será que não é o momento de revisar toda essa colocação, essa marginalização do Irã, e trazer ele de volta e usar o Irã, porque tem capacidade de esmagar o Estado Islâmico, né? Acho que o caso do Estado Islâmico coloca duas questões muito interessantes para o Oriente Médio hoje, né? A primeira é que os Estados Unidos precisa repensar rapidamente a sua geopolítica, né, a sua ação dentro do Oriente Médio. Quer dizer, aquela velha estrutura não funciona mais. E aqueles que eram considerados, de alguma maneira, rivais, como no caso do Irã, né, o Estado Islâmico coloca mais lenha na fogueira por uma disputa de liderança regional que envolve Turquia, que também envolve Catar, Arábia Saudita, e coloca o Irã como uma opção viável. O Branco ele falava agora mesmo sobre o fato do Bashar al-Assad ser agora uma posição até estável e interessante para o Oriente Médio, e o Irã, sem dúvida nenhuma, agora não se resolve o problema algum dentro do Iraque sem algum grau de participação da República Islâmica do Irã. E a imprensa com isso, o Observatório faz um breve intervalo e volta daqui a pouco para examinar o desempenho da imprensa. O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição que discute a morte dos jornalistas em zonas de guerra. Leão Serva, temos esse problema dos jornalistas sendo massacrados, né, sendo usados como até bode expiatórios, mas nós temos também um problema da imprensa, quer dizer, e como nós vimos aqui um mostruário espetacular, nós temos dois especialistas levantando questões com uma sofisticação que eu não vejo na imprensa diária, quer dizer, o leitor de jornal que teoricamente procura a boa informação, a informação mais perenizada, né? Uma série de coisas mencionadas aqui passam ao largo. E isso sem falar nos outros problemas nacionais e de outras regiões do país, como a Venezuela ou Ucrânia, né? Como é que você está vendo esse mundo explodindo e os jornais com um número limitado de páginas e amarrados a uma pauta que, às vezes, está longe do que está acontecendo? Diniz, eu vejo uma situação muito curiosa. Eu acho que a imprensa brasileira é refém de uma série de agentes internacionais e de uma série de problemas que manietam e limitam a qualidade da sua informação. Então, desde logo, ela é refém de uma fonte de informação muito datada e com um olhar muito específico. Quer dizer, duas ou três grandes agências de notícia dominam o noticiário internacional hoje e elas têm uma visão muito alinhada com a diplomacia de seus países. Fundamentalmente a Reuters, a Associated Press e eventualmente a France Press, menor do que as duas outras. Essas agências de notícias têm uma visão bastante alinhada
alinhada com a de seus países, com a diplomacia de seus países. E o que não é necessariamente a visão da diplomacia brasileira, por exemplo. E um outro aspecto é que a imprensa brasileira é muito distante do noticiário internacional. Então, um exemplo claro disso é a cobertura que nós tivemos da Líbia, ou do Egito, ou a cobertura que nós tivemos da Síria. A Síria é um país, em primeiro lugar, desde logo, artificial, quer dizer, cujas fronteiras foram desenhadas por acordo das potências internacionais, e a Síria não é o país dos sírios, vamos dizer, porque não há uma nacionalidade síria ou uma etnia síria. A Síria é um país de uma miríade de povos. E quando a cobertura brasileira, quando começou esse episódio ali ou na Líbia mesmo, a cobertura brasileira era extremamente maniqueísta. Mesmo os grandes jornais cobriam como se houvesse ali a luta da democracia contra o autoritarismo. E não era nada disso, quer dizer, nem, digamos, a democracia, a questão da diplomacia ou da democracia passou longe dessa discussão ali, daquela guerra. Na Síria a mesma coisa, quer dizer, há uma miríade de forças. É fácil ver, por exemplo, como todas as minorias na Síria apoiavam o governo. Então, é difícil ver apenas como uma relação maniqueísta. Ali existe também uma questão de estados laicos contra forças muito fortes que preferem ou querem uma monarquia, uma teocracia e etc. Então, nesse caso, é muito fácil de entender hoje como que, para a diplomacia americana, um pouco a surpresa, o Bashar Assad volta a ser um player, um eventual parceiro, como a organização que o Irã mostra, quer dizer, um grande país bem organizado, passa a ser um parceiro possível e eventual. Então, há uma situação que era imprevisível para quem olhou aquela região apenas tendo em vista o noticiário brasileiro, que de fato é muito pobre nessa cobertura. Fernando Branco, como é que você vê? Há um link, há alguma vinculação possível da Rússia? A Rússia sempre esteve de olho nas águas quentes do Mediterrâneo, né, da região mediterrânea. Há alguma vinculação ou o Putin só quer resolver os seus problemas territoriais e de segurança e não está preocupado com o califado? Eu acho que a preocupação maior agora do Putin sempre foi a Síria, nesse sentido. Era uma área de influência soviética durante muito tempo e assim que começam as manifestações por lá e efetivamente a guerra civil, a Rússia sempre se colocou muito em favor de garantir, de certa forma, a permanência do Bashar al-Assad no poder. No caso específico do Estado Islâmico, eu acho que ainda está um pouco afastado dos russos, mas eles com certeza acompanham de perto esse tipo de questão, porque vale lembrar que a Rússia tem uma minoria muçulmana dentro do seu território, uma minoria que muitas vezes é bastante vocal em pedir, por exemplo, a separação do Estado russo. Então, qualquer tipo de manifestação por perto de grupos fundamentalistas ou mesmo de grupos que de alguma forma empregam uma narrativa religiosa vai chamar a atenção de Moscou. Mas acho que, como bem coloca o Murilo, a gente está passando por um momento agora em que a gente tem rearticulações de alianças muito específicas na região. O Irã se torna agora um ator extremamente relevante para trazer segurança para um ambiente. E, no caso, eu diria, a Rússia tem que ser colocada na mesa de novo de negociações, porque é um ator importante, é um ator próximo, e isolar nesse momento o governo russo é efetivamente, eu diria, perder um pouco do controle para solucionar os problemas na região. Murilo Merri, e como é que você vê, nesse contexto mediterrâneo ou médio oriental, o Estado de Israel e como é que esse grupo do califado vê a questão judaica? Bom, a questão judaica é um problema, enfim, que envolve todo o ativismo político no Oriente Médio. Com Maomé, né? Sim. Na verdade, dando esse contorno um pouco mais contemporâneo com o Estado Islâmico, parte dessas ações do Estado Islâmico são também para tentar colocar Israel dentro desse processo, né? Esse chamado, essa ameaça pelas imagens da sociedade civil coloca também uma questão de segurança muito forte para Israel nesse momento.
entendendo que a Síria está logo ali do lado e, portanto, o Estado Islâmico, né, é um vizinho que se aproxima e, claro, criando ainda mais instabilidade para o lugar que o Israel ocupa dentro da geopolítica do Oriente Médio. Mas Israel foi chamado, vai participar dessa coligação que os Estados Unidos querem, ou pode ser funcionar, ter um efeito adverso? Como é que você vê isso? Dificilmente Israel vai entrar nessa grande armadilha, né? Obama não é o aliado do atual governo ideal, né? Do atual governo israelense, portanto o chamado do Obama não é um apelo de forte impacto para Israel nesse momento. Israel tem outras questões também ligadas a esse conflito que batem à sua porta. Então, dificilmente, não dá para prever, mas acho muito difícil que Israel se arriscaria numa situação como essa. Leão Serva, você acha que o leitor brasileiro está manjando alguma coisa, ou ele está absolutamente por fora desse xadrez fascinante por um lado e bárbaro por outro, não é? Eu acho que ele está manjando, Diniz, para usar essa expressão muito boa. Eu acho que o leitor brasileiro tem uma gama de informação possível para acessar a internet, tem muita informação nos jornais e hoje você tem acesso à imprensa estrangeira com muita facilidade, etc. Eu acho que, em princípio, a imprensa brasileira não tem feito uma excelente cobertura, vem um pouco a reboque. Então, quando acontece, por exemplo, um ataque a uma minoria, como aconteceu com esses Yazidis no Iraque, então, de repente, nós vamos descobrir no nosso noticiário que existe essa minoria. Quando o Kurdistão se desenvolve bem, como você bem destacou, o Kurdistão do Iraque tem feito daquela região uma espécie de mostruário da potencialidade dos curdos de toda a região. Quando isso acontece, nós vamos começar a descobrir essa peculiaridade, etc. Então, a gente vê um pouco a reboque do noticiário. Então, em princípio, eu acho que a tendência é que o leitor brasileiro médio não esteja bem informado, embora tenha possibilidades e tenha acesso possível a muita informação, se quiser. Fernando Branco, e o Brasil nessa história? Há a possibilidade do Itamaraty tentar oferecer, quer dizer, no caso da Síria, temos um brasileiro, Paulo Sérgio Pinheiro, mas é mais uma contribuição pessoal, não é, de um experiente negociador. Mas o Brasil, a diplomacia brasileira, vai preferir ficar de fora para não se queimar, ou pode entrar com uma contribuição que é desejada, né? No momento, a decisão brasileira é de se manter afastado. A gente tem uma população sírio-libanesa no Brasil basicamente cristã e que, de alguma forma, estaria mais próxima do governo do Assad. Então, seria também um terreno um pouco minado para tentar articular esse tipo de questão. Mas, pessoalmente, eu acredito que o Brasil poderia servir como mediador na região, obviamente de forma minoritária, tentando, de alguma maneira, articular acordos ou conversas entre esses atores. O Brasil sempre teve boas relações com praticamente todos os países envolvidos e eu acho que é uma boa janela de oportunidade para a gente mostrar que o Brasil pode sim atuar de forma consistente e promovendo de alguma forma estabilidade. Mas eu acho que no atual momento o cálculo que o governo e o Itamaraty estão fazendo é de que é melhor se manter afastado até para evitar maiores complicações. Vale lembrar que o Brasil não apoia, mas de alguma forma vai junto na intervenção contra o Gaddafi na Líbia. Nós não, obviamente, enviamos soldados, mas a gente estava no Conselho de Segurança nesse momento e tem toda uma problemática se a intervenção na Líbia foi ou não uma exacerbação de mandato do Conselho de Segurança. Eu diria que tem essa sombra de que uma intervenção na Síria, uma movimentação maior no Ocidente na Síria, pode lembrar uma intervenção que de alguma forma foi ilegal. Murilo Merri, você é professor, imagino que seja de pós-graduação ou de graduação também. A atitude, a mentalidade do jovem estudante acadêmico brasileiro com relação a esse contexto internacional, qual é a atitude
interesse, estão estudando, estão aprendendo os idiomas locais. Traz aí o jovem para essa coisa. Claro, positivamente, essa exposição das questões do Oriente Médio nos últimos tempos tem levado, principalmente os estudantes de História e Relações Internacionais, de cabeça dentro da bibliografia e do entendimento dessas questões. Aumenta o número de estudantes que querem aprender árabe, turco, todas as línguas que de alguma maneira servem para a leitura de documentação sobre os conflitos, né? E isso é um fenômeno, enfim, também que se combina ao aumento do investimento, principalmente do Oriente Médio, como área prioritária nos órgãos de financiamento de pesquisa no Brasil, né? Isso é muito positivo e acho que para frente a gente vai ter uma geração de estudantes aí mais diretamente envolvida e não lendo apenas ou discutindo por meio de autores ocidentais, estrangeiros, que trabalham com a questão indiretamente. Muito bem, chegamos, muito bem, muito mal, inclusive, mas chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença aqui no Rio do historiador Murilo Bonmerri, em São Paulo do jornalista Leão Serva e em Brasília do professor Fernando Brancoli. Na próxima semana vamos falar de preconceito e, sobretudo, preconceito na mídia. Lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela televisão, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.